Fala galera, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa maratona para o exame de ordem que será realizado dia 13 de junho, tá ok? E aqui comigo, o professor Cindicre Oliveira, nós vamos discutir um pouquinho, fazer uma rápida revisão sobre direito do trabalho e processo do trabalho. Vamos apontar para vocês os temas mais recorrentes no exame de ordem na primeira fase, tá ok? Então vamos com calma analisar os principais tópicos que são cobrados na primeira fase do exame de ordem. Primeiro tópico, pessoal, assunto novo que veio no edital de vocês, a Lei 13.874 de 2019. Esta legislação, ela alterou alguns artigos específicos da CLT. E é importante que vocês saibam quais foram os artigos alterados e o que está sendo cobrado com relação a essa nova legislação. Vamos apontar alguns artigos aqui para vocês e vamos discutir, trocar algumas ideias sobre cada um desses artigos. Vem aqui comigo para me acompanhar comigo aqui na tela. O primeiro dispositivo, pessoal, que vocês devem ter em mente é o que? É o artigo 74, parágrafo 2º da CLT. O que esse artigo 74 traz para nós? Antes da Lei 13.874, toda empresa que possuía mais de 10 funcionários, o controle de jornada era obrigatório para essas empresas com mais de 10 funcionários. No entanto, a legislação alterou esse quantitativo. Hoje, as empresas, elas têm a obrigatoriedade de ter o controle de jornada para aquelas empresas que possuem mais de 20 funcionários, tá ok? Então, muita atenção para essa informação. Aquela regrinha para as empresas com mais de 10 funcionários não se aplica mais. Hoje, toda empresa ela tem a obrigatoriedade de fazer o controle de jornada somente se ela tiver mais de 20 funcionários. Se liga para esse detalhe, mais de 20. Se a empresa tiver 20 funcionários, ela não tem essa obrigação de fazer o controle de jornada, tá ok? Então, muita atenção para o artigo 74, parágrafo 2º. A legislação alterou esse dispositivo da CLT, beleza? Outra informação, pessoal, que está lá no artigo 74, parágrafo 4º da CLT, trouxe a questão do ponto por exceção. Isso quer dizer o quê? O controle de jornada do trabalhador é aquele controle onde o trabalhador ele vai marcar o quê? O seu horário de entrada, o seu horário de saída para o seu intervalo, o horário de retorno e o horário que ele vai para a sua residência. Este ponto por exceção, o próprio nome já está falando. Vai ser registrado o quê? A exceção da jornada de trabalho. Vai ser registrado o quê, pessoal? Vai ser registrado a falta do trabalhador, o atraso do trabalhador, o atestado médico que esse trabalhador entregar para a empresa. Então, tudo aquilo que estiver fora da regra, fora do ato ordinário ali da jornada de trabalho, estará registrado nesse ponto por exceção. Então veja bem, qual é a regra que nós temos? O trabalhador vai fazer o registro normal da sua jornada de trabalho, entrada e saída. Só que esse ponto por exceção, será registrado o quê? As exceções à jornada do trabalhador, tá ok? E para ser instituído esse ponto por exceção é necessário ter um acordo individual entre o trabalhador e o empregador, tá bom? E nesse ponto, como eu falei para vocês, vai ser registrado a exceção à jornada do trabalhador. Muita atenção para isso, tá bom? Outra informação que veio lá no artigo 29 da CLT. Antes dessa legislação, pessoal, muita atenção para isso. O empregador, a empresa, tinha 48 horas para fazer o registro na CTPS do trabalhador. Então ela contratou um trabalhador, a partir da contratação a empresa tinha o quê? 48 horas para fazer esse registro na CTPS. Agora esta regra mudou. Hoje o empregador ele tem o quê? Tem 5 dias úteis. Muita atenção para isso aqui, ó. 5 dias úteis para fazer o registro do trabalhador, tá bom? Então cuidado com esses detalhezinhos. Esta lei ela alterou pequenas coisas na CLT, mas são situações que são importantes para vocês na hora da prova. Então, hoje, o empregador ele tem 5 dias úteis para fazer o devido registro na CTPS do trabalhador. Tranquilo? Outra informação que está lá no artigo 14 da CLT, que é a chamada CTPS digital ou CTPS eletrônica. Pessoal, muita atenção para isso aqui. A legislação, ela diz o quê? Que a carteira de trabalho do funcionário, ela será preferencialmente em formato digital. Preferencialmente em formato digital. Isso quer dizer o quê? Que a carteira de trabalho ela não vai ser obrigatoriamente em formato digital. Naquelas localidades onde não for possível a CTPS digital, a CTPS ela pode continuar sendo aquela nossa CTPS impressa, aquele caderninho azulzinho que nós já conhecemos. Então, muita atenção, cuidado, o examinador ele pode vir com a questão informando o quê? Que hoje a CTPS digital ela é obrigatória, ela não é obrigatória, ela é preferencialmente em formato digital, tá certo? Muito cuidado com esse detalhezinho aqui, tá bom? Outra informação relevante para vocês.
Nessa CTPS digital do trabalhador, a única informação que vai identificar o trabalhador é o número do CPF. Nada mais do que isso. Então, aquela enormidade de informações que nós tínhamos na carteira impressa, na carteira digital não vai ter essa necessidade. A única informação de identificação desse trabalhador vai ser o quê? O seu CPF. Vai ser uma identificação única para saber quem é o trabalhador que é o titular daquela carteira de trabalho digital. Então, a única forma de identificar esse trabalhador vai ser pelo número do seu CPF. E por fim, pessoal, o artigo 40 trouxe o quê? Que a CTPS vai ser o quê? Vai ser uma fonte de prova, tá ok? Vai ser uma fonte de prova no que tange ao salário, às férias e ao tempo de serviço do trabalhador. Isso aqui nós já sabíamos que isso ia acontecer na prática, mas veio a legislação e regulamentou essa norma. Então, hoje, pelo artigo 40 da CLT, a CTPS é o que? É uma fonte, tá? É uma forma de prova, de comprovar que o trabalhador tem o quê? Tem um salário X, tem um tempo de serviço X, tem as suas férias dentro de um determinado período. Então, a carteira de trabalho vai ser uma forma de comprovar essas informações do trabalhador. Tá legal? Então, galera, a Lei 13.874, no que pertine à legislação trabalhista, ela alterou somente esses dispositivos aqui que eu estou colocando para vocês. Então, muito cuidado. São questõezinhas bem pontuais, bem objetivas, mas se cair na prova de vocês e vocês ainda tiver com a mentalidade da regra anterior à legislação, você corre sério risco de errar essas questões. Então, muita atenção para a Lei 13.874. Ela alterou todos esses dispositivos da CLT. Beleza, então? Tranquilo? Muito bem, galera. Vamos seguir aqui adiante a nossa maratona aqui na nossa revisão. Próximo tópico, pessoal. Nós temos algumas informações, alguns dados que vocês não podem deixar de levar para a prova. No que tange a trabalhadora gestante, a alteração do contrato de trabalho, com relação à Lei Complementar 150 de 2015, o sócio retirante e alguns dispositivos da CLT. Vem aqui comigo com calma para a gente discutir um por um, com bastante calma. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no artigo 611A da CLT e o 611B da CLT. Muita atenção para esses dois dispositivos, galera. O artigo 611A da CLT diz o que para nós? Que acordo coletivo e convenção coletiva sempre vão se sobrepor à lei. Então, acordo coletivo e convenção coletiva sempre vão se sobrepor à lei. É sobre qualquer assunto, professor? Não, de forma alguma. Vai ser de acordo com os incisos que estão no artigo 611A. Então, por exemplo, hoje é possível termos um acordo coletivo ou uma convenção coletiva reduzindo o horário de descanso do trabalhador? É plenamente possível. Esse acordo vai se sobrepor à lei? Sim. Por quê? Qual a regra hoje? Se o trabalhador labora mais de 6 horas por dia, ele vai ter que ter um intervalo mínimo de quanto tempo? De pelo menos 1 hora e de no máximo 2 horas, para aqueles trabalhadores que têm uma jornada acima de 6 horas diárias. No entanto, se tivermos um acordo ou uma convenção reduzindo esse intervalo de descanso, que é o intervalo intra-jornada, reduzindo esse intervalo de descanso para 30 minutos, esse acordo ou essa convenção irá se sobrepor àquilo que está na legislação trabalhista, tá bom? Então, muita atenção. 611A, acordo e convenção coletiva vão sempre se sobrepor à lei, dentro daquilo que está estipulado nos incisos do artigo 611A da CLT. Por outro lado, o 611B diz o quê? Que acordo e convenção coletiva não pode suprimir e nem extinguir direito dos trabalhadores. Tá legal? Por exemplo, pessoal, a licença maternidade da mamãe que teve seu bebê recentemente é de quanto tempo? É de 120 dias. Esta é a regra, que a licença maternidade vai ser de 120 dias. Não pode ser entabulado um acordo ou uma convenção coletiva reduzindo esse período da licença maternidade para 100 dias, por exemplo. Isso não é possível, porque, de acordo com o artigo 611B, tanto o acordo quanto a convenção não podem nem extinguir e nem suprimir direitos dos trabalhadores. É todo e qualquer direito do trabalhador? Não. Somente aqueles que estão no artigo 611B da CLT. Tranquilo? Então, muita atenção para esses dois dispositivos aqui. Eles são extremamente importantes e todo exame de ordem ele tem caído na prova, na primeira fase. Nem que seja apenas uma assertiva, mas tem caído com habitualidade no exame de ordem. Tá legal? Muita atenção para isso aqui. Aproveitando o ensejo aqui que eu pontuei a questão da licença maternidade, nós temos a questão da gestante, tá? De uma tese do TST que foi firmado em 2019. Que tese é essa? Vem aqui comigo. A trabalhadora, quando ela fica gestante,
Presta atenção. Quando ela fica gestante, ela tem o quê? Uma estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Esta é a regra geral. Seja para aquela trabalhadora que esteja no contrato por prazo indeterminado, no contrato por prazo determinado, enfim, se a trabalhadora está laborando e ela ficou gestante, ela tem uma estabilidade provisória, desde a confirmação da gestação até 5 meses após o parto. Beleza? Pois bem, nós podemos ter um trabalhador inserido naquele contrato temporário regulamentado pela Lei 6.019. Quando eu falo em contrato temporário, é aquele contrato no qual o trabalhador temporário ele vai substituir um profissional permanente da empresa tomadora de serviços ou ele vai atender uma demanda dessa empresa tomadora de serviços. Tranquilo? Isso lá na Lei 6.019, contrato temporário, tá bom? Contrato temporário. Esse contrato ele tem um prazo máximo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Nesta situação, se a trabalhadora que está inserida num contrato temporário regulamentado pela Lei 6.019, se ela vier a ficar gestante durante esse contrato temporário, ela não tem estabilidade provisória. Muita atenção para isso. Toda trabalhadora gestante ela tem a sua estabilidade provisória, salvo aquela trabalhadora que está inserida em um contrato temporário regulamentado pela Lei 6.019. Essa trabalhadora aqui ela não tem a estabilidade provisória. Muita atenção para esse detalhezinho aqui, tá, pessoal? Cuidado com essa regra do TST que foi firmada em 2019. Essa trabalhadora no contrato temporário ela não tem estabilidade provisória. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Alteração do contrato de trabalho, pessoal. O contrato de trabalho, em regra, ele não pode ser alterado. Esta é a regra, tá bom? Então, o contrato de trabalho, em regra, ele não pode ser alterado. Se houver alguma alteração nesse contrato de trabalho, essa alteração tem que ter o quê? 2 requisitos. Temos que ter a anuência do trabalhador, o trabalhador tem que concordar com essa alteração do seu contrato de trabalho e essa alteração não pode trazer nenhum tipo de prejuízo para o trabalhador. São os 2 requisitos básicos para a alteração do contrato de trabalho. A anuência do trabalhador e não pode trazer nenhum tipo de prejuízo para esse trabalhador. Dentro da alteração do contrato de trabalho, nós temos alguns casos de transferência dos trabalhadores, onde o trabalhador ele sai de uma localidade, tá ok? E vai para uma outra localidade prestar seu serviço. Ele deixa de ter um domicílio no local e vai ter domicílio em outro local, tá certo? Nessa situação, nós temos a questão da transferência e nós temos a questão do adicional de transferência. Muita atenção. Essa transferência ela pode ser permanente ou provisória. Se eu falar para o meu trabalhador, Joãozinho, você vai ser transferido do Distrito Federal para Goiânia de forma permanente. Quando nós temos uma transferência permanente, esse trabalhador ele não recebe o adicional de transferência, que é de quanto, pessoal? Que é de 25% sobre o quê? Sobre o salário do trabalhador. Tranquilo? Então, quando nós temos uma transferência permanente, esse trabalhador ele não recebe esse adicional de transferência. No entanto, se for uma transferência temporária, onde o trabalhador vai sair, do nosso exemplo aqui, ele vai sair do DF e vai para Goiânia, vai ficar em Goiânia ali pelo prazo de 3 meses, 6 meses, e depois ele vai retornar ao Distrito Federal, nessa situação ele vai receber o adicional de transferência durante o período que ele estiver em Goiânia. Então, muita atenção. O trabalhador sempre vai receber o adicional de transferência? Não. O adicional de transferência só é pago ao trabalhador nas transferências temporárias, tá ok? Ele vai receber enquanto ele estiver em outra localidade. Depois que ele voltar para sua localidade de origem, ele deixa de receber esse adicional de transferência. Então se liga, galera, a adicional de transferência não se aplica para as transferências permanentes, para as transferências definitivas. Se aplica somente para a transferência temporária, tá ok? Muita atenção para essa informação aqui, tá bom? Seguindo, vamos conversar um pouquinho sobre o sócio retirante. Quem é esse cidadão aqui, galera? Nós sabemos que as empresas, em regra, muitas dessas empresas elas não têm apenas somente um dono. Tem um grupo ali, de profissionais que são os sócios dessa empresa. E, normalmente, um ou outro sócio ele sai dessa empresa, vai seguir sua vida fazendo alguma outra coisa. Quando um dos sócios deixa de fazer parte dessa sociedade empresária, nós denominamos ele como sócio retirante. E quando esse sócio ele deixa essa sociedade empresária, qual vai ser a responsabilidade dele perante eventuais ações trabalhistas propostas pelos trabalhadores que estão contratados para aquela empresa? Presta atenção aqui.
O sócio retirante, ele vai ter uma responsabilidade subsidiária de 2 anos, tá ok? A contar da data da averbação do contrato social. Tá bom? Então veja bem, se eu sair da sociedade empresária, enquanto eu não fizer a averbação do contrato social, eu estou tendo uma responsabilidade solidária junto com os meus sócios. Essa minha responsabilidade subsidiária só passa a ter vigência a partir do momento que eu faço o quê? A averbação no contrato social da empresa. Então o contrato social da empresa foi averbada, informando que eu saí dessa sociedade, se eventualmente surgir alguma ação trabalhista no prazo de 2 anos a contar da averbação desse contrato social, eu, sócio retirante, eu tenho uma responsabilidade subsidiária. Tá ok? Então, como que vai ser essa responsabilidade do sócio retirante? No caso de uma execução, primeiro, executa-se os bens da sociedade, depois, os bens dos atuais sócios e só por último, vai executar os bens do sócio retirante. Por isso que ele vai ter essa responsabilidade subsidiária. No entanto, se esse sócio retirante saiu da sociedade empresarial por fraude, tá? Violando legislação, nessa situação, se ele saiu da sociedade por fraude, ele vai ter uma responsabilidade solidária. Tá ok? Então, muita atenção. A responsabilidade subsidiária é se a saída for dentro da legislação. Tudo de acordo com a lei. Ele vai ter essa responsabilidade pelo prazo de 2 anos a contar da averbação do contrato social. Agora, se ele saiu infringindo a legislação, tá certo? Nessa situação, a responsabilidade dele vai ser uma responsabilidade solidária. Tranquilo? Perfeito? Muito bem, galera. E a Lei Complementar 150 de 2015? Esta lei trata sobre o empregado doméstico. Tá bom? E o empregado doméstico, hoje, ele tem uma regulamentação própria. Primeira informação. O empregado doméstico, pessoal, ele tem que cumprir aqueles 5 requisitos do vínculo de emprego. Tem que ser o quê? Uma pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e tem que ter o quê? Habitualidade. Muita atenção para a habitualidade do empregado doméstico. Por que isso? Porque para que um profissional seja caracterizado como empregado doméstico, ele tem que elaborar na residência do seu empregador mais de 2 vezes por semana. Tranquilo? Ele tem que elaborar mais de 2 vezes por semana. Se elaborar 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, ele não é empregado doméstico. Esse trabalhador vai ser uma diarista, vai ser um trabalhador autônomo, tá bom? Então, para ser empregado doméstico, tem que elaborar mais de 2 vezes por semana. Outra informação, esse empregado obrigatoriamente tem que ter o quê? O controle de jornada. Tá certo? Seja ele eletrônico, seja ele manual, enfim, a forma da jornada do controle não interessa, mas o trabalhador tem que ter o seu controle de jornada. Além disso, a jornada do empregado doméstico pode ser uma jornada de 12 horas por 36. 12 horas de labor por 36 horas de descanso. É plenamente possível o empregado doméstico ter esse tipo de jornada. E outra informação importante com relação ao empregado doméstico, pessoal. Eles podem ter uma jornada por tempo parcial. O que significa isso? A jornada do trabalhador, em regra, é o quê? É 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Mas, se for instituído entre empregado e empregador essa jornada por tempo parcial, a jornada por tempo parcial do trabalhador doméstico é de até 25 horas semanais. Tranquilo? Beleza? Então, muita atenção para esses detalhezinhos do empregado doméstico, que vocês precisam levar isso para a prova. Isso é mais informaçãozinha aqui para complementar a questão do empregado doméstico. Este trabalhador, quando ele for usufruir das suas férias, as suas férias podem ser fracionadas em até 2 períodos, tá ok? 2 períodos, cuidado. Lá na CLT, o trabalhador ele pode fracionar suas férias em até 3 períodos. Aqui não. O empregado doméstico ele pode fracionar suas férias em até 2 períodos apenas. Tá legal? Muita atenção para esse trabalhador aqui. Tá legal? Galerinha, vamos seguir, vamos dar um passo adiante aqui com relação à nossa revisão de direito do trabalho. Vamos avançar mais um pouquinho. Nós temos o tema também, extinção do contrato de trabalho, que é um tema muito recorrente nos exames de OAB, principalmente na primeira fase. Quais são as espécies de extinção do contrato de trabalho? Nós temos aqui a resilição e a resolução. Meus queridos, quando eu falar em resilição, isso quer dizer o quê? Que não houve, se liga, não houve ato faltoso, nem pelo trabalhador, nem pelo empregador. É quando o trabalhador ele pede demissão ou quando ele é demitido sem justa causa. Isso caracteriza o quê? A resilição. Já a resolução é quando acontece o quê? Um ato faltoso cometido ou pelo empregador ou pelo trabalhador. Nessa situação nós temos o quê?
A demissão por justa causa, que é quando o trabalhador ele comete um ato faltoso. Nós temos a rescisão indireta, que é quando o empregador comete esse ato faltoso. E temos o que? A culpa recíproca, que é quando o empregador e trabalhador cometem ao mesmo tempo um ato faltoso. Então vamos lá. Falou em resilição, não há que se falar em ato faltoso. Falou em resolução, nós temos a presença de um ato faltoso. Tá legal? A demissão em massa, pessoal, é possível ter uma demissão em massa? A demissão coletiva é plenamente possível. Se o empregador quiser chegar um determinado dia e demitir todos os seus empregados, ele pode fazer isso. E detalhe, o que nos importa aqui, para nós termos a demissão em massa, o empregador ele não precisa que tenha um acordo coletivo ou uma convenção coletiva permitindo essa demissão em massa, e ele também não precisa o quê? Não precisa pedir autorização para o sindicato. É um ato discricionário do empregador, pelos poderes que ele tem, no seu poder de empregador, pelo poder de gestão, de aplicar sanções, de aplicar penalidades, ele pode, de forma discricionária, unilateral, demitir todos os seus funcionários ou funcionários de setores específicos da sua empresa, tá bom? Na demissão em massa, ele não precisa de acordo coletivo ou convenção coletiva e nem de autorização do sindicato respectivo. Já por outro lado, no plano de demissão voluntária, é obrigatório que nós tenhamos o quê? Um acordo coletivo ou uma convenção coletiva autorizando a instituição do plano de demissão voluntária. Não é possível que a empresa institua internamente um plano de demissão voluntária de forma unilateral. Obrigatoriamente nós teremos que ter o quê? Teremos que ter a participação dos sindicatos aqui. Tá legal? Obrigatoriamente, por meio de um acordo ou por meio de uma convenção. E nesse plano de demissão voluntária, o empregado ele dá uma quitação plena e irrevogável de todas as verbas trabalhistas. Tá ok? Então, quando o trabalhador ele adere ao PDV, ele está dando uma quitação plena e irrevogável daquelas verbas trabalhistas que ele está recebendo do seu empregador. Então, cuidado com a demissão em massa e com o PDV. Muita atenção. Na demissão em massa, nós não necessitamos de acordo coletivo ou convenção coletiva. Já no PDV, é obrigatório que nós tenhamos o quê? Um acordo ou uma convenção coletiva autorizando a instituição do plano de demissão voluntária. Tá legal? E, por fim, o acordo extrajudicial, pessoal, é o que nós chamamos de distrato. É quando o trabalhador e o empregador, em comum acordo, eles decidem o quê? Colocar fim ao contrato de trabalho. Nesse distrato, também chamado de acordo extrajudicial, o trabalhador vai receber o quê, pessoal? Ele vai receber pela metade o aviso prévio, se for um aviso prévio indenizado, tá ok? E a indenização decorrente do FGTS. Então ele vai receber pela metade o aviso prévio, se esse aviso prévio for indenizado, e a indenização decorrente do FGTS. As demais verbas trabalhistas, ele vai receber na sua plenitude. Mais duas informações importantes. Esse trabalhador que faz um acordo extrajudicial aqui, ele vai poder sacar até 80% do seu FGTS. Tá ok? Então vai ter lá o seu depósito do seu FGTS, vai ter o seu dinheiro na sua conta vinculada. Daquela conta vinculada ali, ele pode sacar até 80% do valor que está depositado. E esse trabalhador, ele não vai ter acesso ao quê? Ao seguro-desemprego. Tá legal? Tranquilo? Então, no acordo extrajudicial, também chamado de distrato, nós temos essas características pontuais dessa extinção do contrato de trabalho. Fechou aqui então? Tranquilo? Vamos dar um passinho adiante aqui com relação à nossa revisão de direito do trabalho. Outro tema que é recorrente, pessoal, no exame de ordem, questão de salário e remuneração. Vamos ter em mente o seguinte: salário é aquele valor pago pelo empregador. Então, salário é aquele valor pago pelo empregador, é aquela parcela fixa, tá ok? A parcela fixa, as comissões pagas pelo empregador e as gratificações legais. Então, o que constitui o salário é o quê? O valor fixo pago pelo empregador, tá certo? As comissões e as gratificações legais. Gratificações convencionais não faz parte do salário do trabalhador. Muita atenção para isso. Gratificação convencional não é integrante do salário. O que integra o salário são as gratificações legais. Tá certo? Por outro lado, a remuneração é o quê? É aquele valor pago pelo empregador e por terceiros. E esses terceiros, eles contribuem para a remuneração do trabalhador por meio das gorjetas. Tá ok? Então, cuidado. Salário é o valor pago exclusivamente pelo empregador. Remuneração é o valor pago pelo empregador mais os valores pagos por terceiros. E esses terceiros vão fazer esse pagamento por meio de gorjetas. O que cai sempre no exame de ordem é isso aqui, pessoal. As gorjetas, elas integram, elas têm reflexo onde? No 13º salário do trabalhador, nas férias do trabalhador e no FGTS.
Então as gorjetas elas vão refletir, vão ter reflexo, vão ter incidência sobre o 13º, as férias e o FGTS do trabalhador. Atenção, as férias não integra o aviso prévio, tá ok? O adicional noturno, o descanso semanal remunerado do trabalhador e a hora extra do trabalhador, tá certo? Então, muita atenção para isso aqui, pessoal. Gorjeta não integra aviso prévio, descanso semanal remunerado, hora extra e adicional noturno. Gorjeta integra o quê? 13º, férias e FGTS. Esta regrinha aqui, ó, sempre cai em prova, exigindo a incidência, o reflexo das gorjetas. Então, muito cuidado com essas informações aqui, que essas informações são importantes para vocês. Tá legal? Tranquilo? E seguindo mais um pouquinho aqui a nossa revisão, galerinha. Vamos avançar mais um pouquinho aqui na nossa revisão. Tema novíssimo no exame de ordem, novíssimo no edital de vocês. A Lei 14.020. Esta Lei 14.020, ela institui o quê? Ela institui o Programa Emergencial, tá ok? De manutenção de emprego e da renda. Por quê? Nós estamos vivendo um momento, nessa data que eu estou fazendo essa gravação aqui dessa maratona de vocês, nós estamos vivendo o quê? Uma pandemia no Brasil e no mundo em razão do quê? Do coronavírus. E em 2020, o governo federal no Brasil, ele publicou o quê? A medida provisória 936, que trouxe uma série de regras para a manutenção do emprego do trabalhador. E essa medida provisória 936 foi convertida na Lei 14.020 de 2020. E esta lei trouxe o quê? Trouxe uma série de regrinhas para que nós pudéssemos ter o quê, pessoal? O pagamento de um benefício emergencial. Esse pagamento desse benefício emergencial é feito com cofres da União. Temos a instituição da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada e do salário do trabalhador. Tá ok? Então a Lei 14.020, ela instituiu esse programa e instituiu essas formas, vamos dizer assim, esses instrumentos de manutenção do emprego e da renda do trabalhador, com o pagamento do benefício emergencial, a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada e do salário do trabalhador. E como que se dá isso de acordo com a Lei 14.020? Vamos avançar um pouquinho aqui. Galera, primeiro dado importante com relação à Lei 14.020 é no que tange a gestante. Por que, professor, com relação à gestante? Porque a gestante trouxe uma regulamentação onde essa trabalhadora ela pode, por meio de um acordo individual, reduzir a sua jornada e suspender o seu contrato de trabalho. É plenamente possível que a gestante, por meio de um acordo individual, ela faça essa redução da jornada, do salário e a suspensão do seu contrato de trabalho. E detalhe, se for instituído no contrato dessa trabalhadora a suspensão do contrato ou a redução da jornada do salário e durante esse acordo ela vier até o seu bebê, ou seja, acontece o parto durante o período do acordo, o que acontece, pessoal? As medidas elas são automaticamente suspensas, tá ok? E a trabalhadora vai entrar em licença maternidade com o valor do salário antes da redução da sua jornada e antes da suspensão do contrato de trabalho. Então, por exemplo, antes do acordo, ela recebia R$3.000, beleza? E ela fez um acordo ali de redução da sua jornada e do seu salário, e nessa redução o seu salário foi para R$1.500. Ela está cumprindo ali o período de acordo de redução da jornada e do salário. No meio desse período, ela teve o bebê, aconteceu o parto. Quando acontece o parto, este acordo de redução da jornada e do salário ele é suspenso, tá ok? Ele deixa de ter aplicabilidade. A trabalhadora ela vai entrar em licença maternidade e o seu salário maternidade vai ser com base no quê? Vai ser com base no salário antes do acordo firmado com o seu empregador. Ou seja, o seu salário maternidade vai ser com base nos R$3.000 que ela recebia antes do acordo de redução da jornada e do salário. Tranquilo? Beleza? Então, muita atenção para isso. Se teve o parto durante o período de acordo, suspende-se as condições do acordo, a trabalhadora ela entra em licença maternidade e o seu salário vai ser de acordo com o salário que ela recebia antes do acordo firmado com o seu empregador. Beleza? E essa regra, pessoal, ela se aplica àquela trabalhadora que adotar um menor de idade ou obtiver o quê? Uma guarda judicial para fins de adoção. Essa trabalhadora que faz uma adoção ou tem essa guarda judicial desse menor e ela está cumprindo um acordo de suspensão do contrato de trabalho ou de redução da jornada e do salário, ela também terá o quê? O seu salário maternidade com base no salário antes desse acordo firmado com o seu empregador. Beleza, então? Tranquilo? Avançando um pouquinho mais com relação à gestante, que é importante que nós tenhamos essa informação para a prova.
Eu falei para vocês alguns minutos atrás, que a gestante ela tem uma estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez, beleza? Até 5 meses após o parto. E se ela tiver o seu contrato suspenso, ou se ela tiver o seu contrato reduzido, a sua jornada e seu salário, como que fica essa licença maternidade? Essa licença maternidade dela vai sofrer uma prorrogação equivalente ao período do acordo firmado com o seu empregador. Como assim, professor? Vem aqui comigo. Ela vai ter o quê? Qual a regra? Ela tem uma estabilidade de 5 meses após o parto e vai ter um acréscimo do período equivalente ao acordo para redução ou suspensão do contrato de trabalho. Então, veja bem, se ela tem uma estabilidade desde a confirmação do parto até 5 meses após o parto, se ela fez um acordo de suspensão do seu contrato de trabalho, por exemplo, por 30 dias, essa licença maternidade dela, essa estabilidade, melhor dizendo, vai ser prorrogada por mais 30 dias. Ela vai ter uma prorrogação da sua estabilidade gestacional. Tranquilo? Então, como que vai se dar isso aqui, pessoal? Olha aqui nessa figurinha aqui que fica mais fácil de vocês entenderem como que fica essa questão da estabilidade. Então, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, está prevista onde? Lá na CLT e no ADCT. Esse período aqui, a trabalhadora tem o quê? Uma estabilidade provisória, tá certo? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se ela teve o contrato suspenso ou a sua jornada reduzida, ela vai ter uma prorrogação aqui, ó, equivalente ao período de redução e de suspensão do seu contrato de trabalho. Então, a sua estabilidade vai ser estendida de acordo com a Lei 14.020 de 2020. Então, muita atenção aqui para a trabalhadora gestante com relação à sua estabilidade gestacional. Tranquilo, então? Vamos avançar mais um pouquinho, pessoal. Está acabando a nossa revisão. Vamos mais um pouquinho aqui. No que tange a redução proporcional da jornada e do salário, essa redução, pessoal, ela pode ser o quê? Pode ser de 25%, de 50% ou de 70%. Então, esta jornada do trabalhador e o seu salário podem ser reduzidos em 25%, 50% ou 70%. Estou falando da redução da jornada e do salário. Tranquilo? E esta redução ela pode ser feita por meio de acordo coletivo em todas as situações. Isso aqui é o ponto tranquilo, pacífico que nós temos na legislação. No entanto, se essa redução for de 25%, todos os empregados podem fazer essa redução por meio de um acordo individual, sem problema algum. Porém, se nós tivermos uma redução de 50% ou de 70% da jornada do salário, nós temos que verificar qual é o salário do trabalhador. Então, esse trabalhador ele pode reduzir a sua jornada e seu salário em 50% e 70%? Sim, desde que, por meio de acordo individual, desde que o seu salário seja de até R$ 2.090, ou ele seja o quê? Um trabalhador hipersuficiente. É aquele trabalhador que tem o quê? Tem curso superior e o seu salário ele é igual ou superior a 2 vezes ao teto do regime geral de previdência social. Tranquilo? Então vamos fechar isso aqui. A redução proporcional da jornada do salário pode ser reduzida em 25%, em 50% e 70%. Em qualquer situação, pode ser feito por meio de um acordo coletivo. Por meio de acordo individual, se a redução for de 25%, esse trabalhador pode fazer essa redução sem problema algum. Agora, o acordo individual para 50% e 70%, somente para aqueles trabalhadores que têm um salário de até R$ 2.090, ou ele seja o quê? Hipersuficiente. E detalhe, esta regrinha aqui, pessoal, se liga aqui, ó, é somente para aquelas empresas que tiveram receita bruta superior em 2019 a R$ 4.800.000. Tranquilo? Muita atenção para esse detalhezinho aqui, tá legal? E para aquelas empresas, professor, que a receita bruta foi igual ou inferior a R$ 4.800.000, aí a regrinha vai mudar um pouquinho. Vai ter a mesma percentual, de 25%, 50% e 70%. Todos podem fazer essa redução por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva. Quando a redução for de 25%, isso pode ser também realizado por meio de um acordo individual. Se a redução for de 50% ou de 70%, somente se o trabalhador tiver um salário de até R$ 3.135 ou se ele for hipersuficiente. Estas regras aqui, ó, se aplicam para aquelas empresas cuja receita bruta em 2019 foi igual ou inferior a R$ 4.800.000. Tá ok? Então, muita atenção para essa regra da redução da jornada e do salário. Pode reduzir 25%, 50% e 70%. E vocês têm que aplicar a regrinha para as empresas que tiveram uma receita acima de 4.800.000 ou uma receita igual ou inferior a 4.800.000. Tá ok? Muito cuidado com isso aqui, tá legal? Avançando mais um pouquinho, pessoal. Rapidamente, o que eu deixei de falar para vocês.
Na redução da jornada e do salário, esse período de redução da jornada e do salário pode ser de até 90 dias, tá bom? Então esse acordo de redução da jornada e do salário pode ser de até 90 dias. Já o acordo de suspensão do contrato de trabalho é de no prazo máximo de 60 dias, podendo ser fracionados em até 2 períodos de 30 dias. Beleza? Cuidado, pessoal. Na suspensão do contrato de trabalho não há prestação de serviço. Logo, o trabalhador ele não vai receber seu salário. E como que vai ficar o pagamento desse trabalhador aqui que não tem o seu salário pago? Ele vai receber o quê? Ele vai receber ou o benefício emergencial juntamente com uma ajuda compensatória mensal paga pelo seu empregador. Então, como que vai se dar essa questão da suspensão temporária do contrato? Vem aqui comigo, pessoal. Se a empresa no qual ele trabalha teve uma receita bruta em 2019 de até 4.800.000, tá ok? Esse trabalhador, ele vai receber uma ajuda compensatória mensal paga pela empresa? Não. A empresa ela não é obrigada a pagar essa ajuda compensatória mensal. Nessa situação, ele vai receber o quê? O benefício emergencial no valor de 100% sobre o valor do seguro-desemprego. Então, cuidado. Se o trabalhador está numa empresa que teve uma receita bruta de até 4.800.000 em 2019, a empresa ela não é obrigada a pagar a ajuda compensatória mensal e nessa situação o trabalhador ele vai receber o quê? O benefício emergencial de 100% sobre o valor do seguro-desemprego. Agora, se ele saiu de uma empresa cuja receita bruta em 2019 foi acima de R$ 4.800.000, a empresa ela tem a obrigatoriedade de pagar 30% do salário do trabalhador a título de ajuda compensatória mensal e, além disso, ele vai receber o quê? 70% do valor do seu seguro-desemprego. Tá legal? Galera, estamos vivendo tempo de pandemia. Foi instituída a Lei 14.020 de 2020. Você acha que a FGV vai cobrar essa lei na prova? Com certeza. Tá legal? Então, pega essa legislação, dê uma lida com muito carinho, olhe o nosso material, olhe essa nossa revisão e estudem essa lei com bastante carinho, porque eu acredito que vai vir uma questão, pelo menos uma questãozinha dessa Lei 14.020 na nossa prova. Tá legal? Então, muita atenção mesmo para essa Lei 14.020, que ela vai ser fundamental para a prova de vocês. Tá legal? Galerinha, vou encerrando aqui essa nossa rápida revisão de Direito do Trabalho. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que vocês sejam aprovados na primeira fase do AB e na segunda fase do AB, venha para o Explicando Direito. Venha fazer a segunda fase aqui no Explicando Direito, que seu sucesso ele é garantido. Tá ok? Um forte abraço e eu aguardo vocês para a nossa revisão de Processo do Trabalho. Fique com Deus e bons estudos.